esse lugar da bondade do Senhor. Você pode dizer que Deus, Ele é bom, Deus é bom, você é bom, Pai, nós te amamos, Senhor, a sua bondade enche a nossa vida, enche esse lugar, como nós te amamos, Senhor. Aleluia, você pode dizer mais uma vez, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Muito obrigado ao grupo de louvor. Abraço não pode, gente, eu fui lembrado agora, só se for do seu núcleo familiar. Foi isso que eu quis dizer, se não for, dá só um tchau, né? E aí senta, toma teu lugar. Obrigado, Maíla, pela lembrança. Que coisa boa estarmos aqui. E quando a gente está junto, querida, a gente quer abraçar mesmo. A gente quer estar em comunhão, quer desfrutar desse ambiente maravilhoso que Deus preparou para nós. Você já parou para pensar um pouco como Deus foi bondoso conosco? Nos preparar um lugar como esse. E eu não falo só de um lugar físico, porque esse é mesmo um belo imóvel, né? Mas existe um ambiente aqui dentro para colocar as nossas vidas para cima, para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer crescer em Deus, amadurecer, avançar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, queridos. Assim a tua vida vai brilhar cada vez mais. Eu não sei o que é que você está esperando, mas amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Essa é a nossa jornada, esse é o nosso destino, é isso que a palavra aponta para nós e é essa a vontade de Deus para nós. É muito bom ver cada vez mais esse imóvel, esse prédio ficando mais bonito, né? E eu sei que o que acontece aqui fora é só um resultado daquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Porque cada vez que esse prédio fica melhor, é um sinal de que eu e você estamos melhores, estamos mais crescidos, mais maduros, estamos mais cheios daquilo que Deus tem para nós. E eu espero, queridos, que com esse prédio mais iluminado, a luz de Deus esteja resplandecendo também mais forte na nossa vida, no nosso coração. Porque essa é uma temporada de unidade, crescimento e influência. Diga comigo, unidade, crescimento e influência. Não é? São 3 palavras, eu acredito que o pastor Tiago Borba tenha recebido essa instrução da parte de Deus, que estão conectadas e que entre elas existe um certo tipo de relação de causa-consequência, né? Uma vai criando a outra, uma é fruto da outra, uma causa a outra, uma é consequência da outra, e cada vez mais, queridos, que nós cultivarmos a unidade, esse lugar vai crescer. Quando isso crescer, isso vai ter mais influência, queridos. Eu sei que a gente já tem feito, né? Eu parei um pouco hoje à tarde para pensar, são quase 30 anos de Igreja Verbo da Vida aqui, né? O pastor João passou essa parte predominante, Guto foi inicialmente, Raul também, né? E agora o pastor Tiago Borba, e eu pensando um pouco como Campina Grande é abençoada de ter essa igreja aqui. Você já pensou nisso? Porque, meu Deus, essa cidade, ela é tocada por aquilo que acontece aqui dentro. Não só através da nossa vida, queridos, mas esse farol, ele irradia, ele ilumina e ele faz de Campina cada vez mais um recanto abençoado do Brasil, como o próprio hino da cidade diz. Mas eu parei para pensar um pouco e eu fiquei pensando, meu Deus, tanta coisa boa essa igreja já fez por Campina. Mas o que vai acontecer é ainda melhor. Por que, Tiago, você pensa assim, é otimismo? É não, é a Bíblia que diz que a nossa vida, a nossa vereda é uma trajetória ascendente, amanhã vai ser melhor do que hoje, queridos. E que coisa boa estar com você aqui para compartilharmos um pouco da palavra, né, e participar também dessa série, do tema da vez, a igreja influenciando a sociedade, né? Tivemos uma pregação maravilhosa hoje pela manhã, o pastor Tiago Borba já falou aqui do nosso querido irmão Rubens Nascimento. Eu não sei se você assistiu, mas ele falou que a igreja ela não é só um CNPJ, ela é também um CPF. E esse CPF que é você vai para muito canto e tem que levar essa palavra aonde você vai, influenciando as pessoas aonde você tem contato no seu dia a dia. E a gente vai continuar falando um pouco sobre isso nas próximas semanas. E eu quero pensar um pouco com você hoje sobre a igreja de Deus, né? Essa igreja que Deus acredita que nós somos. Porque Deus ele tem expectativa, queridos. Quando Ele nos comissionou esse papel de ser igreja,
Ele tinha uma expectativa. E é preciso, da nossa parte, estar sempre procurando compreender a expectativa que Deus tem a respeito das coisas. Porque eu não sei você, mas eu me sinto muito frustrado em alguns momentos em saber, por exemplo, que eu poderia ter agradado Raquel de uma certa forma, minha esposa, mas eu não agradei porque eu não sabia que ela tinha aquela expectativa. E aí, num certo ponto, eu descubro, rapaz, mas ela queria que eu fizesse assim. Ah, se eu soubesse. Não é? Parece que você está vendido na situação, assim, porque você tinha toda a condição de fazer, mas apenas não sabia que devia fazer ou que era esperado que você fizesse. Então nós não podemos viver alheios às expectativas de Deus, porque o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5,17, que viver alheio à vontade de Deus é tolice. E eu acho que Paulo só disse assim porque ele não era campinense, paraibano. Porque se ele fosse paraibano, ele tinha dito que viver alheio à vontade de Deus é pura burrice. Agora, queridos, conhecer ou procurar conhecer a vontade de Deus, como ele também fala, é sabedoria da nossa parte. E quantas vezes ao longo da nossa semana, quantas vezes ao longo do nosso mês, quantos meses ao longo dos nossos dias, nós paramos para pensar, mas Senhor, será que eu estou fazendo conforme você espera que eu faça? Porque Deus tem expectativa. Eu sei que nós somos o povo da fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam. E muitas vezes nós nos concentramos bastante nas expectativas que nós temos a respeito de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa, porque se você não espera, consequentemente você não recebe. Porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam, só tem fé quando tem expectativa. Agora, por outro lado, se a nossa expectativa é importante em Deus, se faz importante também pensar a respeito da expectativa que Deus tem sobre mim e sobre você. Porque eu não sei você, mas eu tenho o desejo de ouvir num certo dia, servo bom e fiel. Você fez como eu esperava. E nessa hora, eu não quero dizer, mas Senhor, eu esperava o quê, pelo amor de Deus? Porque talvez nessa hora, já não dê tempo de ajustar as coisas. E pensando um pouco, queridos, a respeito daquilo que Deus espera sobre a igreja, eu lembrei da carta de Timóteo, onde Paulo, ele falando para Timóteo sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre o culto, sobre os diáconos, sobre os pastores, sobre todo Timóteo, era um jovem pastor levantado por Paulo, e Paulo, como seu mentor, estava passando algumas instruções, e no capítulo 3 de Timóteo, no verso 14, na versão NVT, Paulo diz assim, embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhes agora essas coisas, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Outras passagens dizem, outras versões dizem, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade, coluna e sustentáculo da verdade. Agora, não é interessante nós pensarmos que a igreja, ela também é considerada casa de Deus? Porque numa roupagem neotestamentária, nós ficamos muito felizes e até empolgados com o fato de nós sermos casa de Deus. E você é sim casa de Deus, porque Deus escolheu morar em você, meu querido. Você já pensou que privilégio? Deus poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas escolheu morar aqui dentro. Dentro de mim e dentro de você. Agora, se eu sou casa de Deus, se você é casa de Deus, quando a gente se junta aqui dentro, queridos, aqui dentro é o quê? É isso que Paulo está dizendo. Olha, existe uma maneira de se proceder na casa de Deus. E essa casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. E você sabe que a casa de alguém fala muito sobre aquela pessoa? Fala sobre os gostos, sobre as preferências, fala se a pessoa é organizada, desorganizado, se ela é, Deus nos acuda, literalmente, acode Senhor, não é? Se ela é uma pessoa que ela é limpa, se ela não gosta tanto assim de limpeza, não é? Se ela é uma pessoa que valoriza a convivência social, se os ambientes da sala que são mais reservados, se ela gosta de privacidade, se ela não gosta, a casa de uma pessoa, ela fala muito sobre a pessoa.
Eu lembro que na casa do meu avô, sempre que a gente ia para lá, a gente ia para a casa de vovô, né? E na casa de vovô tinha as regras. A gente estava na praia, muitas vezes, era em João Pessoa, chegava da praia salgado, né? E você sabe que salgado você fica meio cinza, o cabelo fica duro, né? E aí a gente ia almoçar, e na hora do almoço, mesmo com o cabelo duro e o couro salgado, a gente tinha que botar uma camisa. Porque na casa do meu avô não se almoçava sem camisa. Era um valor que ele cultivava. Na minha casa eu almoço, eu e Raquel. Tá, beleza, se tiver com vontade, se não tiver, bota a camisa, tira, bota de botão, né? Mas a casa de uma pessoa, as irmãs de Raquel, de certa vez, disseram que o nosso filho vai nascer de camisa de botão. Não é porque eu só ando de camisa de botão. Aí tá, vamos lá, né? Vai ficar bonitinho o menino, pelo menos. Arrumadinho. Mas a casa de uma pessoa, ela fala muito sobre como aquela pessoa é, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, quais são as preferências, o que é que ela quer ver executando-se naquele lugar ali. Para que aquela casa está? Na casa do meu avô, ninguém almoçava antes dele sentar na mesa. A gente ficava tudo sentado, já desmaiando de fome. Mas ele, toda vez, todos os dias, queridos, antes de almoçar, ele tomava um banho. Não importa se ele tinha tomado banho, se ele não tinha saído, se ele estava em casa, ele tinha que tomar esse banho, porque eu acho que se ele não tomasse, o feijão não descia bem. Então, a gente ficava, às vezes, parado, esperando ele terminar de tomar banho, mas só começava a comer quando ele sentava. Num certo momento, a gente se converteu e ele permitia que a gente orasse, né? Então, a gente orava, abençoando o alimento. Depois a gente avança, né? E a gente avançava. Mas a casa de alguém, ela traz aquilo que aquela pessoa considera importante, considera valioso. E a casa de Deus, você já parou para pensar um pouco sobre isso? O que é que Deus considera importante para nós? Paulo ele diz aqui que a igreja é a igreja do Deus vivo, queridos. E eu sei que são expressões tão simples e tão óbvias que às vezes nem parecem novidade para nós, mas que muitas vezes a gente não para pensar. Eu não sei se você já teve a impressão, ao entrar numa igreja, de que aquela casa era uma casa de alguém morto. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele está vivo. É a casa do Deus vivo. É vida, é lugar de vida. Especialmente uma igreja que se chama Verbo. Já está no nome, gente. Vai sair cheio de vida daqui. Toda vez que você vier para cá, você vai sair cheio de vida, carregado, lotado, transbordante de vida. Porque esse é o plano de Deus para você. A igreja do Deus vivo, que é coluna e alicerce da verdade. E eu estou numa fase de pensar muito em construção civil, né? E estava pensando esses dias, coluna e alicerce da verdade. São dois elementos estruturais de uma casa. O alicerce, que é feito, o fundamento, e no fundamento são plantadas colunas que vão segurar toda a estrutura de uma construção. Você não vê muito por aqui, mas se você percorrer a igreja para o lado de fora, é porque é um prédio tão grande que o avanço das colunas você não percebe, mas por fora você percebe. Toda essa estrutura aqui, ela está sendo segurada por colunas naquelas pontas, né? Ali existem colunas, existem vigas aqui nesse sentido, que estão suportando toda a carga de um edifício enorme. E você nunca chegou aqui, eu espero, olhando para ver se cai. Porque não cai, porque está seguro, porque são elementos que trazem estrutura, são elementos firmes. Uma coluna não é uma coisa molenga, não. Não chega numa coluna e bate assim para tu ver se tu não machuca a mão, mas a coluna não vai se balançar não, porque lá tem pedra, tem cimento, tem ferro, metal. E a Bíblia diz, queridos, que essa igreja, o Verbo da Vida, mas a igreja do Senhor, de forma geral, ela é um elemento de sustentação da verdade. E eu fico pensando, se a igreja não fizer bem o seu papel, se a igreja ficar meio molenga, o que é que acontece com a verdade?
Não, mas é porque a minha verdade. Não, não tem minha verdade, não. Tem a verdade da palavra, queridos. Toda vez que você vê a verdade sendo referida na palavra, ela tem um artigo definido antes, porque não é uma verdade, é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. Não tem uma, duas, três verdades, não. Verdade é absoluta. E o mundo precisa conhecer aquilo que a palavra diz. Agora, às vezes, a gente está meio molenga. Mas porque eu não quero contrariar. Eu não quero ser o chato, o antipático. Mas a Bíblia diz que essa verdade, ela está apoiada em elementos sólidos, firmes. E queridos, nada melhor para entendermos qual a expectativa de Deus sobre a igreja do que pensar em quem fundou a igreja. Você já pensou que a igreja teve um começo em algum momento? Ou você acha que ela sempre esteve aí nas paradas de sucesso? Desde quando, gente, a igreja acontece? A gente fala, não, porque o Verbo da Vida, quase 30 anos. E antes do Verbo da Vida, tinha outra igreja? O que é que vocês acham? Vocês estão tão silenciosos que eu estou pensando. Quem foi que fundou a igreja, gente? Quando foi que a igreja começou a... Só sou eu que penso essas coisas? Eu penso um bocado, viu? E às vezes eu fico me fazendo algumas perguntas. Mas se a gente for parar para pensar, essa palavra igreja, ela vem da palavra grega eklésia, que é uma junção de duas palavras gregas, ek e kalel. Ek significa sair, separar. Kalel significa chamar. E é por isso que muitas vezes a gente diz que a igreja é aqueles que são chamados para fora. Você já ouviu alguém falar isso? Eclésia, chamados para fora. E é mesmo uma possível tradução desse termo. Essa palavra eclésia, ela é mencionada 108 vezes no Novo Testamento. Mas a primeira vez que ela é mencionada, sabe quem foi que falou? Abre comigo lá em Mateus capítulo 16, para a gente ver quem foi que disse essa novidade. Mateus 16, quero ler com você a partir do verso 13. A primeira vez, queridos, que essa palavra foi mencionada na Bíblia, ela foi mencionada por Jesus aqui nesse texto, onde o evangelista Mateus ele nos faz essa narrativa. Antes de nós começarmos a leitura, eu quero fazer só uma observação para você, porque igreja, hoje, é uma palavra que a gente já entende que está muito associada ao contexto religioso, não é verdade? Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa num imóvel. Né? Eu não sei o que é que você pensa quando você está pensando na igreja. Tem gente que associa a igreja a um clube social, onde a gente vem, encontra os amigos, bate um papo, volta para casa. Tem gente que acha a igreja mais parecida com um shopping center, onde a gente se arruma, vai dar uma volta, vê as coisas e volta. Tem gente que acha a igreja mais parecida com um supermercado. Eu vou lá porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu estou meio triste, estou precisando de uma alegriazinha. Eu estou meio desanimado, eu estou precisando de um ânimo. Eu estou meio cabisbaixo, né? Eu estou doente, preciso de uma oração por cura. É como um supermercado. Faltou alguma coisa, eu vou no mercadinho buscar. Aí tem gente que acha que a igreja é mais ou menos assim também. Tem gente que pensa que a igreja é como se fosse um posto de gasolina. Rapaz, eu vou rodar. Agora, quando entrar na reserva, aí eu vou lá na igreja para... Aí dá uma enchida no tanque, roda, passa uns 2 meses, ó. Tanque, tem gente que tem um tanquezinho grande, né? Aí roda, depois volta para a igreja. Tem gente que acha que a igreja é um abrigo. Rapaz, eu estou sendo tão atormentado, tem uma tempestade tão grande na minha vida, mas quando eu estou ali no domingo, meu Deus, é uma paz, eu me sinto protegido. Aí quando eu saio, o negócio desanda.
Tem gente que acha que a igreja é como uma escola. Eu venho aqui, trago minha Bíblia, minha caneta, vou anotando tudo, eu saio uma pessoa mais inteligente, mais educada, mais instruída, eu estou aprendendo, né? Tem gente que acha que a igreja é só um imóvel, só um prédio bonito. E esse nome, igreja, ele ficou muito associado ao imóvel, não é verdade? Você vai passando numa cidade interior, o que é que você vê no meio da cidade? É uma igrejinha. A gente ficou associando muito o conceito de igreja a imóvel. Agora, é importante também que nós destaquemos, queridos, que certas palavras que hoje nós conhecemos como palavras sacras, como palavras sagradas, como palavras de contextos religiosos, elas não eram necessariamente palavras religiosas antes. A exemplo de igreja, porque essa palavra igreja, ela já era usada antes de Jesus inventar a igreja, ela já era usada antes de Jesus estar no mundo. Essa palavra igreja, eclésia, ela já era usada na Grécia Antiga, mais ou menos de 400 a 500 anos antes de Cristo. Então não era uma palavra somente religiosa. É como, por exemplo, batismo. Batismo era um mergulho. Vamos ali no rio dar um tibungo? Vamos no rio dar um batismo? Só que hoje a gente só conhece como uma palavra religiosa. A palavra apóstolo. Você mandou a carta pelo correio? Mandei, o apóstolo vai passar aí e entregar. Hoje a gente associa somente ao contexto religioso, mas a palavra apóstolo, ela quer dizer mensageiro, aquele que vai entregar uma mensagem. E por que você está dizendo isso, queridos? Tiago, para você, queridos. Porque é importante, queridos, nós entendermos o que é que a palavra significava e por que Jesus usou ela. Quando Jesus usou aqui essa palavra, ele tinha um objetivo em mente, ele estava sendo inspirado por Deus para estabelecer um movimento que vem se perpetuando e crescendo aí na face da terra há mais de 2000 anos. Essa palavra igreja, ela é tão importante que hoje nós vivemos na era da igreja. E queridos, eu não sei se você acha que esse coronavírus vai acabar com a igreja, mas a igreja já está avançando aí faz 2000 anos, já teve pandemia, já teve peste, já teve desgraça, já teve quebradeira econômica, já teve tudo, e a igreja prosperando, porque não é um projeto humano, é de Deus. E foi isso que Jesus estabeleceu aqui nesse momento. O verso 13 diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, diga comigo, Cesareia de Filipe. E por que isso é importante? Porque quando foi chegando nessa região geográfica, Jesus escolheu fazer o que ele fez. A gente vai ver que Jesus ele desenvolve um diálogo específico aqui com seus discípulos, ele traz algumas perguntas, ele aponta algumas diretrizes, e Jesus escolheu fazer isso no momento que eles estavam indo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade do Império Romano, né? Ela já era uma cidade antiga, mencionada inclusive no Velho Testamento, mas ela foi conquistada pelos gregos, depois ela foi conquistada pelos romanos, e o imperador Herodes, ele designou para o seu filho Filipe, em mais ou menos 2 antes de Cristo. E aí Filipe, ele batizou essa cidade que se chamava Panias, em homenagem ao deus Pan, que era o deus da época que se considerava da fertilidade, das colheitas, da agricultura. E aí ele rebatizou a cidade para Cesareia de Filipe, homenageando Augusto, César, que era o imperador romano, e também ele próprio, que era o governador daquela região ali. E quando Jesus ele foi para aquele lado ali, ficava mais ou menos 150 quilômetros acima de Jerusalém, ao norte. E essa cidade de Cesareia de Filipe, ela fica bem na base, bem no pezinho do Monte Hermon, certo? Qual é o Monte Hermon, Tiago? É aquele que o salmista fala no Salmo 133. É como o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon, queridos, é um dos pontos mais altos daquela região ali. E em muitos meses do ano fica até neve. Aquela neve que derrete ali, ela desce, né, vai irrigando toda a região. E existe uma fonte aqui na cidade
de Cesareia, que é uma das fontes que compõe a nascente, são 3 nascentes, uma delas, do Rio Jordão, começa aqui em Cesareia. Então as pessoas elas acham até que é um lugar místico, divino, porque o monte ele é tão alto que parece que há uma bênção na cabeça dele dos deuses, não é? Depois ficou se entendendo de Deus, do céu, como se fosse um ponto de contato do céu com a terra, de onde vem uma vida do céu, uma água, e passa a fluir, beneficiando toda uma região. E aí, quando chegou nesse ponto geográfico aqui, Jesus perguntou para os seus discípulos, verso 13, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus continuou no verso 15 e perguntou, mas vós, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão, Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, Jesus ele escolhe esse momento, esse lugar, esse instante no espaço e tempo para perguntar aos discípulos qual era a percepção que eles tinham. O que é que as pessoas andavam dizendo por aí que Jesus era. E aí os discípulos dizem, tem uns que dizem que é João, tem outros que dizem que é Jeremias, Elias, né, profeta e tal. Mas vocês que estão andando comigo aqui, vocês que me conhecem de perto, vocês que têm me visto e ouvido, dizem que eu sou quem? E aí Pedro, ousado, se adiantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, Pedro, rapaz, não foi carne e sangue que te revelou não. Foi o próprio Deus que te trouxe essa instrução. Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, verso 18, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga comigo, gente, igreja. Diga comigo, eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando Pedro ele disse, olha Jesus, eu reconheço que você é o Filho de Deus. Eu estou falando isso. E aí Jesus diz, Pedro, olha, é nessa revelação. Que revelação, gente? Tem gente que diz, é porque Jesus estava dizendo aqui que Pedro ia ser o primeiro Papa. Jesus não conhecia nem Papa de aveia, gente, nessa época, quanto mais... Ele não estava falando de Pedro, mas ele estava falando de pedra, da rocha, da revelação em cima da qual a igreja seria edificada. E a igreja está sendo edificada na revelação do conhecimento de quem é o Filho de Deus. Quem é Jesus, gente, para você? É essa revelação, é o reconhecimento da divindade de Cristo que nos faz um ponto comum aqui. Todos nós aderimos à igreja, e se você ainda não aderiu, fica tranquilo, você vai ter chance daqui a pouquinho. Mas todos nós aderimos à igreja a partir do momento que nós reconhecemos e falamos que Jesus é o Filho de Deus. A partir desse momento, queridos, nós nos tornamos igreja, eclésia. E eu quero pensar ainda um pouco mais com você a respeito dessa palavra. Porque eu te disse que Jesus escolheu aquele lugar geográfico ali para fazer aquela pergunta e desenvolver essa conversa, né? Eu te disse também um pouco antes que essa palavra já era usada na Grécia Antiga. E eu não sei se você recorda, mas a Grécia foi um dos maiores impérios da humanidade. E a Grécia desenvolveu uma estratégia de expansão imperial que ficou conhecida como helenismo. Diga comigo, helenismo. Aqueles povos gregos, eles eram conhecidos como os povos helenísticos. E aí acabou ficando essa forma de colonização conhecida como helenismo. Existiam 2 elementos básicos de expansão do Império Grego, que era a
parte militar, a conquista militar. Eles eram um império forte e, através da força, eles conquistavam outros povos. Mas os historiadores entendem que o sucesso mesmo do crescimento e da expansão do Império grego, se deveu ao segundo desses elementos, que era o helenismo, que era a expansão ou espalhar a cultura e a filosofia grega nos povos conquistados. O Império Grego cresceu, até que ele foi dominado pelo Império Romano. E eu sei que não vem o caso, mas está tudo previsto na Bíblia, e isso já era falado desde Daniel, capítulo 8. Deus ele já tinha apontado para Daniel como iriam suceder, não é, essa troca de potências mundiais. E aí o Império Romano, ele incorpora o Império Grego e ele dá continuidade a essa expansão, se tornando possivelmente um dos maiores impérios do mundo antigo. Né? Ásia, África, esse povo chegou em todo lugar. E os romanos, que não eram besta nem nada, era o povo que estava no controle aqui quando Jesus veio ao mundo. Eles pegaram aquilo que funcionou no Império Grego. Eles também tinham dois elementos de expansão imperial. A força militar, o Império Romano era conhecido como um império de ferro, truculento, duro, violento. Mas se os gregos tinham o helenismo, os romanos desenvolveram aquilo que foi conhecido como romanização. E o que era isso, gente? Eles chegavam, conquistavam uma certa cidade, e na medida que aquela cidade era conquistada militarmente, o Império Romano mandava para lá uma assembleia de pessoas, um conjunto de pessoas. E ele mandava para essa cidade. Vamos pensar aqui, Cabrobró aqui. Cabrobró foi conquistada pelo Império Romano. E aí, o imperador romano ele mandava uma delegação para Cabrobró. Eu acho que eles não chegaram tão longe, mas é só para fins didáticos, certo? Então, ia uma comissão romana para Cabrobró. E aí, quando eles chegavam lá em Cabrobró, o que é que eles iam fazer? Eles iam espalhar o estilo romano de viver. É exatamente isso, a romanização. Eles iam construir casas com arquitetura romana. Eles iam chamar os amigos, vamos lá para casa para a gente jantar junto. E quando eles iam jantar, eles iam cozinhar um prato romano, a culinária romana. Eles iam conversar sobre filosofia, eles iam tratar as coisas a respeito de uma certa forma. Eles iam conversar em latim no meio da cidade, que era o idioma do Império Romano. Eles iriam, rapaz, olha o seguinte, vamos lá para casa no sábado para a gente fazer um churrasco romano, né? Mas só pode ser até 7 horas, porque de noite tem o culto romano. A gente vai cultuar o imperador, porque em Roma o imperador era visto como um deus. Então eles implementavam naquele lugar ali o culto romano. Eles incentivavam as pessoas, recrutavam as pessoas para servir no exército romano. Eles desenvolviam um modelo de convivência ali naquela cidade, baseado na concepção urbanística de Roma, porque as pessoas elas viviam muito isoladas, gente, naquela época. Elas não tinham uma convivência social muito estreita, elas viviam em aldeias, viviam mais distantes. E aí o romano, ele esbanjava aquilo que ficou conhecido como o comportamento humanitatis. O que era isso? Era o ser romano. As pessoas tinham prazer de parecer romano, de extravasar o comportamento romano. E eles faziam isso com tanta excelência que as outras pessoas começavam a desejar ser romano. Eu quero também ser romano, porque o negócio é bom do lado de lá, viu? E era isso que possibilitava o crescimento desse império. Queridos, o desejo não era uma coisa forçada, não. Você tem que cultuar o imperador, você tem que servir o exército, não era uma coisa forçada, não. Mas se apresentava um estilo de vida tão atraente que as pessoas pagava para virar um cidadão romano. Agora, tudo isso começou quando houve uma conquista militar, e depois foi enviada uma assembleia de cidadãos para aquela cidade.
Essa Assembleia de Cidadãos, ela era comissionada pelo Império Romano para esbanjar naquele lugar o estilo de vida romano de ser, para que as outras pessoas tivessem o desejo de ser romanos também. Sabe como era o nome dessa Assembleia, gente? Eclésia. Quando existia uma mudança de autoridade em razão de uma campanha militar, o governo romano mandava uma eclésia para mostrar como se vive bem, a fim de que as pessoas queiram viver também. E aí, quando lá em Cesareia de Filipe, Jesus ele fala com seus discípulos, ele diz: olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha eclésia. Eu vou fazer uma eclésia nova, eu vou fazer uma eclésia diferente. Não é a eclésia dos gregos, não é a eclésia do romano, mas é a eclésia de Jesus. E essa eclésia de Jesus vai ser uma comissão de gente aí, alguns cidadãos, que a gente vai enviar lá do Império Celestial, porque agora vocês foram transportados de um império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E vocês vão lá nas trevas agora. Vai uma comissãozinha, junta os 5 ou 6 aí, vai para essa treva aqui, junta 8 ali, vai para aquela treva ali, né? Junta aí, vão para as trevas e vocês vão viver um estilo de vida tão bacana, mas tão bacana, vocês vão simplesmente transbordar da natureza de Deus, vocês vão simplesmente transbordar dos valores da palavra, vocês vão simplesmente transbordar do que é ser um cidadão celestial. E quando vocês fizerem isso, rapaz, o pessoal vai desejar tanto que eles vão estar dispostos a pagar para se tornarem cidadãos celestiais, mas no meu reino não precisa, porque aqui é de graça você recebeu, de graça você vai dar. Mas a gente se acomodou dentro de um prédio. E a gente acha que a eclésia é aqui. Quando, na verdade, queridos, é lá fora que a gente precisa transbordar. Essa igreja não é isso aqui, não. Isso aqui é só um ajuntamento dominical, de domingo, onde aqueles que são igrejas lá fora vêm se alegrar aqui dentro. Mas essa igreja não é esse prédio aqui, não, gente. Essa igreja é lá fora. Os cidadãos romanos, eles começavam logo a falar em latim. Mudava logo a linguagem. Falava de um jeito que as pessoas percebiam que eles eram romanos. Olha só. Aí a gente está lá fora, fala, e ninguém nem imagina que a gente é crente. Não está certo, gente. A não ser que você seja 007. Não está certo, gente. Quando a gente abrir a boca, as pessoas elas têm que desejar o que a gente tem. Rapaz, que linguagem é essa? É um idioma diferente, é um idioma do céu. E eu não estou falando necessariamente de você estar falando em línguas, não. Mas é uma forma de falar que transborda alegria, transborda paz, transborda amor. Quando as pessoas estão querendo matar umas às outras, destruir umas às outras, você está querendo amar, levantar, você está espalhando o amor de Deus. Todo mundo está aperreado e você está tranquilo. Sabe porque vai matar todo mundo essa pandemia? Não vai não. Não mata não. Porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa linguagem não pode ser a linguagem do mundo. Se o mundo fala morte, a gente fala vida, aqui dentro e lá fora principalmente. Vixe Maria, agora... Para isso que serve a máscara, viu? Ainda bem que a gente está longe. Escapole de vez em quando. É aqui dentro, mas é lá fora. Às vezes a gente encontra com alguém e diz: rapaz, fulano, oxe, fulano é da igreja, fulano da nossa igreja, é mesmo? É, se converteu agora? Não, faz 18 anos. Cara, eu trabalho com ele há 18 anos, nunca imaginei que era crente. Rapaz, tem alguma coisa errada, porque o crente não se comporta como o mundo.
Nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Nós não somos daqui não, gente. A gente está só peregrinando. É só uma passagem, mas a nossa casa é lá em cima. Os romanos, eles faziam logo o seu culto imperial. E esse culto do romano, se você já estudou um pouco, até na faculdade de Direito a gente estuda sobre isso. Porque o culto era feito pelo pater familias, que era o pai de família. E o culto ele era doméstico, então era dentro da casa. Não era numa igreja do Império Romano, não. Essa história de apostólica romana veio depois. O Império Romano fazia esse culto familiar. E ele envolvia as pessoas que viviam no seu convívio. Como é que a gente está cultuando a Deus em casa? Tiago, você está falando da programação da terça? Sim, mas não. Eu estou falando nas palavras de adoração que a gente dirige a Deus em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Obrigado, Senhor. Ou você tem medo de falar de Deus quando está em público? Será que as pessoas percebem que você tem um pai que está no céu, que olha por você? Que as pessoas precisam saber que a gente cultua a Deus, gente. Porque Moisés, numa época passada, tinha contato com Deus e as pessoas sabiam porque o seu rosto brilhava. Hoje o nosso rosto brilha quando está quente, que suor. Mas a gente precisa transparecer uma glória que vem da parte de Deus. E não é um brilho físico necessariamente não, mas é um componente espiritual que vai passando de você para as pessoas que estão no seu convívio diário. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir, rapaz, tem alguma coisa em fulano ali que eu não sei exatamente o que é, mas é diferente. É a glória de Deus. As pessoas precisam ver. Chegava lá, os romanos queriam logo que todo mundo se visse o exército. Porque tem que se vir, gente. Semana Renato falou uma frase que o pastor Francisco, que está aqui com a gente, falou. Eu acho que foi isso, não foi? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. E aí você recebe de que lado você está, de que lado você quer ficar. Porque o serviço, ele faz parte da vida cristã. Lá se chamava para servir o exército. Mas aqui, queridos, a gente está para servir uns aos outros, para servir na igreja. Qual é o departamento que você está envolvido aqui? Não, mas é porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida tão corrida que só dá tempo eu ir na igreja, pegar o que eu quero e ir embora. Supermercado. A gente tem que estar envolvido com isso aqui, porque isso aqui, queridos, não é o trabalho de alguém. Isso não é o trabalho do pastor Tiago Borba. O pastor Tiago Borba não é dono disso aqui, não. E nem é o patrão de todo mundo aqui, não. É claro que existe sim uma autoridade para que as coisas aconteçam. Mas isso aqui é obra de Deus. E é a Deus que a gente serve. Agora, a gente serve a Deus servindo as pessoas. Porque se você tem dificuldade de servir uma pessoa que Deus apontou para que você sirva, deixa eu te dizer, possivelmente você não vai ter condição de servir a Deus também não. Porque se a gente não ama quem vê, como é que vai amar quem não vê? Mas é porque eu não tenho tempo, Tiago, a minha vida está corrida. Eu só preciso ir na igreja para recarregar as baterias. É o posto de gasolina. Mercado, posto de gasolina. Não, é porque quando eu vejo lá na igreja, eu já estou batendo papo, conversando com todo mundo, dou uma passeada, é o shopping. Mas a igreja é um lugar onde você precisa entregar a sua justa contribuição. É mediante a contribuição de cada parte. Está falando do dízimo? Também, mas não só isso. Porque na igreja você entrega uma contribuição que é o seu serviço, que é o seu talento, que é o seu dom, que é aquilo com o que Deus te agraciou. E se você não entregar o seu talento, a gente tudinho aqui, ó, vai ficar privado. Porque o que você tem eu não tenho. Eu não posso dar. Eu só posso dar o que eu tenho, mas eu não tenho o que você tem. Porque Deus botou na sua vida algo que não botou na minha. Porque quando a gente bota tudo na mesa aqui, todo mundo é abençoado. Porque o corpo de Cristo cresce, a igreja é edificada. Mas isso precisa que a gente se abra, queridos. Muitas vezes a gente está como aquele servo, que sabe que o Senhor é rigoroso, esconde o talento. Você já conhece essa história. Não deu muito certo, não. Talento a gente tem que botar para fora.
E a melhor maneira de botar o teu talento para fora é servindo aqui nessa igreja local. Porque se você serve aqui, queridos, isso te faz alguém melhor amanhã lá fora. Ah, Tiago, mas eu não estou aqui para me sujeitar. Então não está na vida cristã, não. Que a vida cristã é sujeitando-vos uns aos outros. Ah, mas eu me sujeito ao pastor Tiago, está certo demais, tem que se sujeitar. Mas é sujeitando-vos uns aos outros em amor, no temor de Cristo. É essa a vida da igreja, é considerar o irmão superior a você mesmo. Você é superior a mim, meu querido. Cada um de nós precisamos olhar para o outro e entender que o outro é superior a nós mesmos. A igreja existe por causa do outro. Veja quantas vezes na Bíblia tem uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Quantas vezes? Porque igreja não é lugar de isolamento. Nós precisamos mesmo viver de tal maneira que a gente vai criar nas pessoas o desejo de ter o que nós temos, de ser como nós somos, de viver como nós vivemos, de fazer o que nós fazemos. E quando a gente está fazendo isso aqui lá fora, a igreja está fazendo o seu papel de colonização. Porque o papel da eclésia era justamente colonizar. Colonizar o que, Tiago, no nosso caso? Colonizar a terra, queridos, com os valores dos céus. É essa a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. E você já pensou que vida emocionante é viver para Deus? Porque você vai ser enviado para um império diferente, para uma realidade diferente, para transbordar aquilo que Deus acredita sobre você. Não sei se você já parou para pensar, mas Mateus, capítulo 5, verso 13, diz que nós somos o sal da terra. No verso 14 diz que nós somos a luz do mundo. Palavras de Jesus. A igreja é a luz da igreja. Porque às vezes a gente quer vir brilhar aqui dentro. Se você brilhasse como brilha, brilha mesmo, não tinha nem precisão de comprar essas lâmpadas. Mas a gente quer brilhar aqui dentro. Aqui é fácil demais, querido, porque é todo mundo bonito, todo mundo cheiroso, todo mundo arrumado. Tem uns que é mais bonito do que os outros, claro. Mas é todo mundo organizado, todo mundo amoroso. Cai, tem uns 5 para levantar, tem um diácono para segurar, diácono passa até você, é um negócio organizado, a igreja é bonita, cheirosa, as cadeiras bonitas, olha um telão bacana, um ambiente desse. Mas, queridos, a luz é a luz do mundo. É lá fora que a gente tem que brilhar, é lá fora que a gente tem que resplandecer. Aqui é uma beleza, mas e lá fora? Lá fora está escuro, porque a gente está deixando toda a luz aqui. Quando a gente vai embora, a gente pensa, fui embora da igreja. Não. A igreja é a luz do mundo. Eu quero recomendar uma leitura para você. Diga sim. Rick Renner. Atrás do livro diz assim: esse sim vai escancarar a porta para uma vida repleta de aventura que você nunca jamais conheceu. Esqueça o tédio. Sua vida terá um novo brilho e será tão profunda e plena que você jamais irá querer voltar atrás. Diga sim para o plano de Deus para a sua vida. Passa no Verbo Shop, é uma leitura recomendada para o tema da vez. A gente vai estar com um conjunto de livros esses meses, essas semanas. E, queridos, é importante que você esteja conectado com o que está acontecendo aqui, para que você saiba transmitir para isso lá fora. Já imaginou amanhã de 8 horas, quando você bater o ponto no seu trabalho, que o seu colega e companheiro de trabalho chegar churumingando, chorando, reclamando, e você disser assim: o meu fim de semana foi tão maravilhoso. Não, porque lá a gente não reclama de nada, não. Porque na nossa família, Deus abençoa tanto. Rapaz, a nossa família esse fim de semana estava melhor do que no fim de semana passado.
Ah, não é porque meu menino estava doente. Rapaz, o meu até deu uma tossida, mas quando a gente orou, parou a tosse na hora. Porque lá em casa é assim, quando a doença bate na porta, a gente ora, ela vai embora. Mas tu não está liso não, fim de mês aí. Não, aqui eu não estou não, porque embora a gente ganhe o mesmo salário, Deus multiplica aquilo que cai sobre a minha vida. Queridos, está chegando a hora de se ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Agora, essa diferença entre quem serve e quem não serve não é para humilhar ninguém não. Está aí, ó. Sofre agora porque tu não serve. Não. Não. É para que quem não serve olhe para você e diga, pelo amor de Deus, o que é que esse caba faz que eu tenho que fazer também? Porque tudo que ele faz dá certo, aonde ele bota a mão prospera, aqui no trabalho ele avança, esse cara vai ser promovido. Se eu não me ligar, eu vou ficar para trás. Se existe alguém por ele, eu quero esse alguém também. Se existe alguém trabalhando por ele, eu quero trabalhando por mim também. Se essa pessoa avança tanto, eu quero avançar também. Deus conta com você, para que o mundo conte com ele. Quero convidar você a ficar de pé. Obrigado. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quanta gratidão há no nosso coração. Você pode deixar sair do seu coração uma palavra de gratidão? Um obrigado sincero. Porque Deus, Ele tem te feito prosperar. Deus, Ele tem te feito avançar. Deus, Ele tem te feito abundar em toda boa obra. E queridos, essa vida de Deus, ela está disponível para todo mundo. Deus, Ele quer que nós sejamos agentes contagiosos. Contagiosos de quê? Da vida do céu. E se você está aqui essa noite, você pode estar pensando, Tiago, eu acho que eu não dei nem o primeiro passo ainda. Porque você fala de igreja, de Cristo, de reconhecer Jesus, de falar sobre Jesus, de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. A maioria de nós já fez isso, querido. Se você não fez, hoje chegou o seu dia. Hoje chegou o seu dia de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você possa ser também transportado de um império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Queridos, você vai experimentar uma vida tão preciosa, tão maravilhosa. Eu não estou fazendo propaganda enganosa, não. Quem aceitou Jesus aqui e a sua vida só melhorou desde então? Levanta a mão. Não é propaganda enganosa, a gente não combinou todo mundo, não. É porque Jesus, Ele nos faz melhores e Ele está querendo fazer você melhor também. Se você deseja nessa noite abrir a porta do seu coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica tranquilo, é simples. Fica tranquilo. Não exige vergonha, não exige temor, fica tranquilo. Do jeito que Pedro fez, reconhecendo que Jesus é Filho de Deus e falando com a sua boca, Romanos diz que a gente deve fazer assim para que seja salvo também. Se você crê, querido, no seu coração, que Deus Ele enviou Jesus para salvar a humanidade, que Jesus morreu por nós, mas que Ele não ficou morto, que Ele ressuscitou, e você estiver disposto a confessar com a sua boca que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia diz que você pode ser salvo. Há alguém nessa noite aqui que deseja aceitar Jesus? Só levanta a sua mão, levanta um pouquinho alto, como a gente está em pé, eu queria ver você. Se você nunca aceitou Jesus, nunca recebeu Jesus, nunca abriu a porta do seu coração, Tiago, mas todos nós somos filhos de Deus, não é isso? Não, não é isso. Porque a Bíblia diz que se torna filho de Deus aquele que confessa a Jesus como Senhor. E se você nunca fez isso, é tranquilo, eu vou orar com você e você pode sair daqui hoje à noite salvo. Há alguém que deseja receber Jesus? Dá só um sinal com a tua mão aí no teu lugar mesmo, só para eu te ver. Estou vendo, glória a Deus, estou vendo você. Obrigado, glória a Deus, aleluia. A gente se alegra com a sua vida. É a melhor coisa que você está fazendo hoje de noite. Há alguém mais, além dessa jovem corajosa? Se você está vendo alguém levantando a mão aí perto de você, me ajude.
Breve a gente vai acabar com essa dificuldade de visualização, vai estar tão claro aqui, acaba levantou o dedinho assim, a gente já vê. Há alguém mais que deseja aceitar Jesus? Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você aceitou Jesus um dia, se envolveu de alguma maneira, mas as circunstâncias do mundo te fizeram afastar. E hoje à noite você deseja retornar para o caminho do Senhor. Se esse é seu caso, dá um sinal com a mão assim também. Estou vendo mais uma pessoa ali, é isso?